nós estamos estudando mandamento por mandamento, pela sequência, né? Já abordamos o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro mandamento, o quarto mandamento. No último domingo que tratamos a respeito da lei de Deus, nós falamos um pouco a respeito do quinto mandamento. Então hoje falaremos um pouquinho a respeito do sexto mandamento, que está aqui no verso 13, Êxodo 20, 13. Não matarás. Este mandamento, obviamente e claramente, irmãos, ele se refere ao homicídio em primeiro plano. Tá? Quando falamos do homicídio, falamos no sentido de tirar uma vida irresponsavelmente, de forma irresponsável, ou até mesmo de forma criminosa, ou de forma maldosa, ou por inveja, ou por qualquer outro tipo de interesse. Tá? O homicídio considerado culposo, ou seja, aquele que não tem a intenção de matar a outra pessoa, mas que infelizmente causou a morte de alguém, mas sem a intenção daquele que a praticou, este não quebra o sexto mandamento. Claro que a pessoa deveria ser julgada tanto pela lei de Deus, como também na lei dos homens hoje, né? Mas, segundo a lei de Deus, este não quebra o sexto mandamento. Também defesa própria ou defesa da família, que é a nossa obrigação defender a nossa família, né? Obrigação dos homens, e também homens e mulheres por defesa própria, né? Autodefesa, né? Também não quebra o sexto mandamento. Tá? Policiais em ação, cumprindo o seu dever de proteger a sociedade, se tiver eventualmente uma situação em que precise se defender ou defender alguém, defender algum patrimônio, alguma coisa, também não quebra o sexto mandamento caso aconteça um homicídio. Soldados em guerra não quebram o sexto mandamento. O que quebra o sexto mandamento é a intenção deliberada de matar. E aí nós vamos ver então, por exemplo, antes de abordar, né? O que quebra o sexto mandamento é a intenção deliberada em matar alguém, como falei no começo, ou por inveja, ou por maldade, ou por algum tipo de interesse, né? Por exemplo, um latrocínio, que é um furto seguido de morte. Alguém foi roubar alguém e acabou matando aquela vítima. Isso obviamente quebra o sexto e o oitavo mandamento, na verdade, né? Quebram dois mandamentos. Mortes para que se tome propriedade dos outros ou para fraudar alguém, todo tipo de homicídio, ele quebra o sexto mandamento, com exceção das maneiras que eu falei anteriormente. Acontece que no Novo Testamento, tanto o Senhor Jesus como os apóstolos, como nós sabemos, eles se aprofundaram bastante na questão dos 10 mandamentos da Santa Lei de Deus, que é de fato o código moral de Deus, né? Então, ao se aprofundarem na questão do sexto mandamento, nós vemos que o simples fato de alimentar o ódio no coração, a pessoa que alimenta o ódio no coração contra o seu irmão, contra uma outra pessoa, segundo as Escrituras, já é um homicida. Diante da lei de Deus, ele já é um homicida, porque ele pode não estar praticando fisicamente aquele ato, né? Talvez por não querer pagar as consequências e as penas da lei, de ser preso, de ser julgado, de ser preso e tudo mais, mas no coração dele, na mente dele, o desejo dele é matar aquela pessoa. Isto já é um homicídio. E a coisa pode se tornar muito grave quando se deseja a morte de alguém, quando não faz nada para matar aquela pessoa. Não faz nada, mas fica desejando a morte de alguém. Isso, obviamente, moralmente, ele também quebra o sexto mandamento. Então, nós devemos vigiar nós mesmos para entendermos se há alguma raiz de ódio, de amargura, de mágoas no nosso coração, que pode vir a gerar ódio no futuro, né? Para nós não alimentarmos esses sentimentos perversos, porque senão nós estaremos também, mesmo sem efetivamente matar uma pessoa fisicamente, né? Nós estaremos também quebrando o sexto mandamento. O sexto mandamento, ele se aprofunda ainda mais. Nós devemos ter um cuidado em preservar intelectualmente
as pessoas, moralmente, afetivamente. Então nós devemos tomar muito cuidado com as palavras e com a forma que nós falamos, né? Porque muitas vezes, irmãos, sem querer, a exemplo do homicídio culposo, que é aquele homicídio sem querer, muitas vezes nós, sem querer, nós magoamos alguém ou desanimamos alguém na nossa caminhada com uma coisa ou outra que falamos, mesmo sem intenção que aquilo acontecesse. Mas, por outras vezes, nós falamos aquilo movidos por uma mágoa, talvez, ou por um ódio, ou por uma inveja, ou por algo. Isso sim pode quebrar o sexto mandamento, quando falamos palavras tão agressivas para as pessoas que as desanimam nas suas caminhadas, né? Então nós devemos vigiar bastante com isso, né? Há um atributo de Deus, nós devemos ser imitadores de Deus, mesmo sendo imperfeitos. Obviamente, os atributos que Deus tem e que nós temos numa menor escala, ou seja, Deus tem ele perfeito, mas nós temos de forma imperfeita, mas também temos, né? Nós devemos cuidar para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E um dos atributos de Deus é a longanimidade. Então nós devemos ser longânimos com as pessoas. A igreja, ela deve ser longânima. Nós devemos ser longânimos, procurar entender as pessoas. Longanimidade não é falta de ação, nem falta de atitude, tá? Mas é um cuidado, porque muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas às vezes a pessoa ela ainda não está preparada para entender, para perceber claramente, como nós não estávamos no processo da nossa conversão, quantos erros cometemos no passado e Deus foi longânimo conosco, né? Então nós temos que ter muito cuidado na forma de pensar. É muito importante nós cuidarmos da forma, das coisas, do jeito que nós pensamos, né? Quero convidar os irmãos para ver aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. O que diz aqui, olha: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Tá? Então veja, quando diz aqui essa sequência de virtudes que nós devemos nos aplicar para que habite, né, nossa mente, nosso pensamento, não é um ou outro, tá? Mas são todos eles juntos, todas essas características juntos. Tudo que é verdadeiro, Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, tudo que condiz deste grupo de ensinos e propósitos e regimentos morais que a fé cristã nos ensina, né? Tudo isso nós vamos pensar, né? Mas não isso em detrimento das outras coisas que estão aqui. São todas juntas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Ausência de malícia, né? Ausência de maldade, ausência de sentimentos que nos fazem ver distorcidamente a outra pessoa. Muitas vezes nós alimentamos uma aversão a alguém, né? Que com o tempo, aquilo sendo alimentado, pode nos levar a ver aquela pessoa de forma distorcida, como se aquela pessoa sempre estivesse errada em tudo, porque nós vimos e alimentamos isso, então aquela pessoa ela perdeu totalmente o valor para nós, né? Então nós devemos tomar cuidado, nós devemos ser puros no nosso pensamento, no nosso julgar, tá? Como esperamos que também os outros sejam conosco, né? Tudo que é amável. O fato de ser amável não quer dizer que nós somos inoperantes ou pessoas sem reações, sem ação, sem atitude. Não é isso. É ser amável, ser cordial com as pessoas, né? Não pagar o mal com o mal, tá? Tudo que é de boa fama.
Olha só que interessante isso, né? Porque nós somos a luz do mundo e os olhos dos de fora, eles nos olham, né? E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se nós tivermos essa proporção em mente, sempre cuidando da nossa própria mente, nós dificilmente vamos cair, né, no grande erro de alimentar ódios, rancores, sentimentos que vão nos levar muitas vezes, até mesmo impulsivamente, muitas vezes, se nós estivermos cheios deste ódio com relação a alguém, muitas vezes instintivamente, impulsivamente, nós vamos acabar agredindo a pessoa com palavras. E isso pode ir minando, matando de fato aquela pessoa, matando o ânimo dela, né? Matando a intenção que ela está. Às vezes ela está errada, mas ela está tentando fazer alguma coisa, né? E mesmo se ela estiver de má fé, não é assim que a gente vai conseguir consertar a situação, tá? Então, o sexto mandamento é um mandamento muito abrangente, ele vai desde o homicídio frio e maldoso mesmo, né? Maligno, no sentido de tirar uma vida de uma outra pessoa, né? De forma irresponsável, até mesmo por coisas que alimentamos na nossa mente e que pode desanimar alguém, que pode tirar a vontade de lutar de alguém, o brilho de alguém, né? Algo que pode denegrir, tirar, manchar a dignidade das pessoas, né? Então, o sexto mandamento é algo assim que a gente deve cuidar de nós mesmos, para que a gente procure não fazer isso, né? Lembrando sempre que todos nós temos uma inclinação para o erro, mesmo convertidos, né? Ainda estamos nesse corpo e temos uma inclinação para o erro. Então, sabendo dessa característica e sabendo que o Senhor Deus já nos fez assentar nas regiões celestiais, nós temos como fundamento as Escrituras e podemos organizar a nossa mente para que nós não machuquemos, né, pessoas ao ponto de matá-la emocionalmente ou espiritualmente, ou seu ânimo, né, seus sonhos, muitas vezes, tá bom? Cuidemos uns dos outros de forma amável e com respeito, com amor, né, com cordialidade, com pureza, com justiça, né, com respeito e buscando, acima de tudo, tudo que é verdadeiro e que nos é ensinado pelas Santas Escrituras. Nós vamos fazer uma oração de confissão, nesse momento uma oração silenciosa de confissão. Se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno, e se o Espírito Santo colocar na nossa mente, no nosso coração, na nossa memória, alguma vez que nós falamos algo que pode ter, né, desanimado alguém, ou manchado a reputação, a dignidade de alguém, se alguma vez jogamos alguém moralmente no chão, afetivamente, emocionalmente, né, esse momento também, se você sentir o desejo voluntário, esse momento de pedir perdão por isso, tá bom? Então a igreja orará